Sentar, meus queridos, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Nesta noite feliz, vamos lá, neste santo lugar, vamos lá, eu marquei um encontro com Deus. Você marcou, aleluia, seu amor, aleluia. Maravilhoso e santo, coisa linda, amados, é poder estar numa reunião aonde nós colocamos um coração, propósito, em marcar um encontro com Deus. Mas, aleluia, este louvor é lindo, mas eu quero te dizer, Deus marcou um encontro contigo primeiro, viu? Oh, glória a Deus! Se eu e você, se nós estamos aqui nesta noite, é porque Papai do céu, Ele nos amou primeiro, e pelo seu grande amor, Ele nos envolveu, e nos trouxe aqui na data deste dia, para que possamos testemunhar dos seus feitos, das suas maravilhas sobre as nossas vidas. Eu não mereço, ninguém merece, mas tem uma coisa, não é por merecimento, é pela graça. Será que você pode agradecer a Deus aí, pela graça, pelo favor de Deus, amado? Se Deus fosse olhar para a minha vida outrora, irmão, eu era o último da fila, alguém que ninguém iria escolher, mas tem uma coisa, eu glorifico a Deus que o Senhor continua chamando coisa louca para confundir a sábia. E tem uma coisa, quem é que vai contender com Deus? Quem é que vai se levantar contra o Deus Todo-Poderoso que você serve e vai contender com Ele contra a tua vida? Portanto, levante quem se levantar contra mim e contra a tua vida. Papai do céu vai continuar com a espada flamejante, tirando todo o embaraço e dando vitória para a vida daquele que crê no poder da sua palavra. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, se os irmãos puderem abrir a Bíblia Sagrada no livro de Salmo por número de 23. Salmo 23 é um salmo muito conhecido, mas é importante nós termos sempre este cuidado de estar sempre olhando as Sagradas Escrituras, para que possamos, aleluia, ter este costume tão bom que é poder observar as Sagradas Escrituras e assim poder, com a ajuda do Espírito Santo, aleluia, temos alimento para mim e alimento para a tua alma. A Bíblia vai nos dizer, amado, no Salmo de número 23, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, refrigera-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e da morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Aleluia. Preparas um banquete perante mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amado e queridos irmãos, eu glorifico a Deus. Podeis fechar a Bíblia, meus amados e queridos irmãos, e eu peço muito humildemente nesta oportunidade, por alguns minutos que nos restam, e eu não quero ser cansativo aos ouvidos dos irmãos, ao contrário, amado, estava muito alegre, feliz ali no meu cantinho, bendizendo, exaltando e glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu não imaginava, eu não pensava e eu não tinha por objetivo estar um dia, aleluia, fazendo uso de um microfone, podendo ser barro nas mãos daquele que tudo pode e podendo ser vaso nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso é aquele que chama a minha, a tua vida para uma tarefa, e eu glorifico a Deus, amado, porque sei que não posso nada, mas tem uma coisa, aquele que está dentro do meu e dentro do teu coração, Ele pode tudo. Oh, glória a Deus. Olhando, amado, para este texto sagrado, oh, coisa linda, maravilhosa, é quando alguém inspirado pelo Espírito do Senhor vai pegar, talvez, quem sabe ali, eu vou dizer, uma caneta, quem sabe algum tipo de papel, e registrar aquilo que está vindo ao seu coração como fonte de água cristalina, e
então Davi começa a registrar este salmo, que é muito conhecido, muito pregado dentro do meio evangélico, dentro das igrejas, nas praças, nas esquinas e nas ruas, sobre o momento, aleluia, em que o Espírito Santo o toma. E nesta oportunidade, num culto de Santa Ceia, o Espírito Santo tem me levado a falar acerca de um dos personagens da Bíblia Sagrada, que nós poderíamos dizer acerca de vários momentos e situações que o Senhor permitira e conduzir a vida de Davi sobre a face desta terra. Nós poderíamos citar aqui o momento da humilhação, a fase do esquecimento, a fase em que ele foi deixado de lado. Nós podemos entrar aqui por uma outra fase, a fase do preparo, a fase de formar a vida de um homem segundo, aleluia, o propósito que o próprio Deus teria para com a vida deste servo chamado Davi. E também a fase em que agora Deus o coloca sobre o trono, e através da vida de Davi o Senhor vai prosperar a nação de Israel. E através da vida de Davi, alguém que era manco, alguém que era coxo, alguém que estava em Lodebar, pensando que ali seria o seu fim, mas através da vida de um homem chamado por Deus, que andava na dependência do Espírito Santo, Deus vai usar a vida de Davi para trazer um manco, trazer um coxo, trazer um aleijado por nome de Mefibosete, para sentar à mesa do rei. Amado e queridos irmãos, olhando para a Bíblia Sagrada, nós podemos olhar então que Deus colocou alguns momentos na vida deste homem, mas o que o Espírito Santo chama a minha atenção, que o Espírito Santo tem colocado dentro do meu coração, é olhar para a postura, olhar para a conduta, olhar para a forma em que Davi sempre se colocava perante o seu Deus, perante o seu Senhor. Meus amados e queridos irmãos, nós podemos, aleluia, contemplar no momento do esquecimento, na fase em que Davi estava no esquecimento até mesmo da sua casa, até mesmo da sua família, até mesmo dos mais próximos da sua parentela. Davi tinha algo que tocava ao coração do Deus Todo-Poderoso, ao coração do Eterno, ao coração do Senhor. Pregador, o que é que Davi tinha dentro do seu coração que moveu o coração do Eterno? Davi tinha um instrumento, uma harpa. Davi, ele era músico, e quando ele se declinava um momento para descansar do trabalho, da labuta e da fadiga, por conta do cuidado que ele tinha para com aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos, Davi pegava a sua harpa e começava a adorar ao nome do Deus de Israel. Interessante, meu amado, que a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, mesmo hoje, o mesmo eternamente. Se Davi no esquecimento, se Davi passando por uma fase que muitas das vezes o ser humano não quer passar, que fase é essa, pregador? A fase da humilhação, a fase do esquecimento, a fase das adversidades dentro da própria família. Nós vamos ver que Davi tocava o coração do Deus Todo-Poderoso, adorando, exaltando e glorificando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado e querido irmão, talvez esta palavra você possa estar se perguntando, mas o que é que eu tenho a ver com esta palavra? Você possa não estar passando por um momento de dificuldade, um momento de humilhação, um momento de adversidade da tua vida, mas quem sabe alguém que está do teu lado esquerdo, do teu lado direito, ou a tua retaguarda, possa estar passando também por um momento de esquecimento, um momento de maltrato, um momento de humilhação. Mas Davi aqui vai dar uma receita para mim e para a tua vida, para que o Senhor possa virar o cativeiro na sua história. Que situação é essa? É adorar o nome do Deus Todo-Poderoso, até mesmo no vale, até mesmo no esquecimento, até mesmo nas situações adversas dentro da própria vida familiar. Glorificado e exaltado seja ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes mesmo de Davi ser chamado por Deus para, aleluia, exercitar a sua vocação dada pelo próprio Eterno, Davi fazia uso do seu trabalho dia a dia para cuidar de um ofício. Interessante, meus amados e queridos irmãos, que Davi, ele era pastor de ovelha, e naquela época em Israel havia alguns pastores que tinham um cuidado em zelar
pelas ovelhas que estavam sobre a sua responsabilidade. A história de Israel vai nos mostrar que num determinado momento do dia, quando então o pastor trazia as suas ovelhas do pasto, do campo, para cuidar e guardar no aprisco, o pastor que tinha amor, o pastor que tinha zelo, o pastor que se preocupava com as suas ovelhas, ia no aprisco com um odre de azeite, observando a situação de cada ovelha. E quando Davi encontrava uma ovelha com dificuldade, uma ovelha enferma, uma ovelha que estava, quem sabe, não andando junto com as demais, Davi se preocupava em ungir a cabeça daquela ovelha. Por que, pregador? Davi ungia a cabeça de determinadas ovelhas no seu trabalho, no meio do esquecimento, no seu trabalho no campo, era porque, aleluias, algumas ovelhas estavam caminhando nas pastagens e muitas das vezes poderiam se deparar com alguns vales, com alguns buracos, com algumas cavernas, com algumas cisternas pela qual estas ovelhas poderiam vir a sofrer um acidente. Talvez, quem sabe, meu amado e querido irmão, você também passou por um acidente na tua vida espiritual. Alguém muitas das vezes te maltratou, alguém muitas das vezes te apunhalou pelas costas e você está ferido, mas o mesmo Deus que usou Davi para cuidar das ovelhas lá no pasto, as ovelhas que estavam feridas, o mesmo Deus tem o bálsamo para curar a tua vida, a tua história e o teu coração nesta noite. Pregador, o que é que eu faço para ser curado, para poder viver o renovo, para poder viver a unção do azeite do Espírito Santo na minha vida? Basta você abrir o seu coração que Papai do céu te deu e mandar um glória gostoso para Jesus de Nazaré, e mandar um glória gostoso para o Senhor, para o teu Deus e para o teu Criador. Davi então, se preocupando com a situação das ovelhas, observava que algumas delas estavam muitas das vezes enfermas por conta do dia a dia, da labuta, por conta das adversidades que estas ovelhas estavam atravessando. E muitas das vezes, amado, muitas das vezes os campos não eram campos tão bons, não eram campos onde tinha muitas das vezes uma boa pastagem, e às vezes Davi precisava conduzir a ovelha a quilômetros, quem sabe, para encontrar uma boa pastagem. Mas quando estas ovelhas encontravam, aleluia, uma distância a uma ótima pastagem para que pudessem se alimentar, estas ovelhas chegavam cansadas e afadigadas, e muitas das vezes pelo sol do deserto, pelas adversidades causticantes do solo que elas atravessavam, elas ficavam com enfermidade nos seus pés, e estas enfermidades impediam que estas ovelhas pudessem acompanhar o rebanho. Eu não sei se estou pregando aqui para alguém que só andou adorando e glorificando ao nome do Eterno, mas a minha vida é um exemplo que muitas das vezes, amado, nesta jornada como ovelha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, talvez os pastos não foram tão verdejantes e nós cansamos, nos afadigamos, e muitas das vezes na nossa caminhada nós não conseguimos acompanhar o passo da noiva, o passo da igreja, o passo do rebanho, e ficamos para trás. Não é porque queremos, é porque não temos força, não temos condição, estamos com algum tipo de enfermidade que nos impede de locomover junto com a noiva do Deus Todo-Poderoso. Mas Davi, vendo que havia algumas ovelhas com esta dificuldade, Davi pegava o feno, pegava a palha, ungia com óleo e colocava para que aquela ovelha pudesse se alimentar daquele alimento. Junto com o óleo e com a palha, aquela ovelha era curada de determinada enfermidade que estava sobre os seus pés, para que ela pudesse acompanhar o passo da igreja. Talvez, quem sabe, meu irmão, talvez, quem sabe, minha irmã, alguma coisa aconteceu na tua jornada, alguma coisa aconteceu na tua caminhada, e você não está mais acompanhando o passo da igreja, acompanhando o passo da noiva do Deus Todo-Poderoso. Talvez, quem sabe, alguma coisa te magoou, alguma coisa te entristeceu, mas nesta noite tem o feno, que é a palavra do Deus vivo para a tua vida. Nesta noite tem o óleo, que é a presença do Espírito Santo para curar a enfermidade e para poder te dar vigor espiritual sobre esta jornada e sobre esta trajetória. Louvado seja, meus amados e queridos irmãos, que Davi, ele tinha um cuidado, mesmo no esquecimento, mesmo no anonimato, uma preocupação e uma responsabilidade sobre aquilo que estava sobre a sua vida. E Deus então olhando um coração sincero, e Deus então olhando alguém que estava, aleluia, tendo fé para poder suportar as adversidades e as provações, o esquecimento, mas dentro da provação, dentro do esquecimento,
Davi tinha uma outra característica. Que característica era esta, pregador? A característica de ser uma pessoa responsável, de ser uma pessoa compromissada, de ser uma pessoa que tem, aleluia, compromisso com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eis, Deus está procurando ainda homens e mulheres que tenham compromisso com a sua obra, para poder derramar da sua graça, do seu poder, da sua unção, para que nós possamos ser instrumentos vivos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Davi é um exemplo de um servo obediente em momentos de adversidade. Davi é um exemplo de um servo que tinha compromisso, mesmo estando no esquecimento. E agora o cenário que se apresenta em Israel, um cenário difícil espiritualmente falando, um cenário de caos, um cenário agora de esfriamento espiritual, um cenário que você encontrava, talvez, quem sabe, nas terras de Israel, uma família indo para a direita, outra família indo para a esquerda, pensando aonde é que eu vou congregar, aonde é que eu vou adorar, aonde é que nós vamos. Lá na igreja do pastor Saul, parece que o negócio ficou bagunçado. Lá na igreja do palácio, aonde o pastor Saul reina, parece que o negócio está diferente, não tem mais a presença do Espírito Santo, parece que agora é o homem que está na frente. Não dá, porque quando só o homem está na frente, nós vimos do mesmo jeito e voltamos para casa pior ainda. Mas quando o Espírito Santo se faz presente na vida do anjo da igreja, Deus começa a trazer fruto, começa a florescer. Se você está aqui, é Deus te trazendo para você abraçar esta obra, abraçar esta causa, abraçar a obra do Senhor e adorar ao nome do Deus Todo-Poderoso, ao lado do pastor desta igreja, pregadora. Aleluia, eu não sei porque vim aqui. Deus está te dizendo, você veio aqui porque o próprio Deus mudou o conceito, o pensamento do teu coração, e nesta noite você está aqui ao nosso lado para adorar ao nome do Senhor dos senhores e Rei dos reis. Portanto, o negócio era estreito, o negócio era difícil. Saul perder ali a presença do Espírito. E dura coisa é, meu irmão, quando o cristão perde a presença do Espírito Santo. Quando o cristão perde a presença do Espírito Santo, ele não tem mais força para ler a palavra de Deus. Quando o cristão perde a presença do Espírito Santo, ele não tem mais força para orar, para jejuar, para clamar, para interceder. Quando o cristão perde a presença do Espírito Santo, ele não tem mais força para poder sair, colocar a cruz de cada dia e evangelizar com o seu testemunho dia a dia. Mas eu glorifico a Deus, amado, que Deus tem elegido a minha e a tua vida e tem derramado a unção que vem do céu, a unção de renovo para mim e para a tua vida, para que possamos nos levantar e fazer o ide do Senhor com amor e com alegria sobre a face desta terra. O cenário era difícil, o cenário era caótico, mas Davi continuava adorando, continuava exaltando e continuava glorificando. Pois bem, agora Deus vai trazer um homem por nome de Samuel. Samuel agora indignado, Samuel preocupado, Samuel entristecido, e Deus vai dizer: Samuel, você não está conseguindo enxergar. Sabe por quê, Samuel? O teu olho é limitado, o teu olho tem um limite, mas tem uma coisa: o meu olho varre a terra, o meu olho conhece o leste, o oeste, o norte, o sul, e o meu olho encontrou alguém diferente lá na casa de Jessé, o belemita. Ele é abandonado, ele é deixado de lado, mas tem uma coisa: eu vou trazer ele do anonimato, vou colocar sentado entre os príncipes e vou usá-lo para a glória do meu santo e poderoso nome. Assim como Deus de Israel chamou a vida deste homem para uma tarefa, para uma vocação, Deus também, ele tem chamado a minha e a tua vida, aleluias, um chamado como noiva, um chamado como igreja, para que possamos defender o nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que um dia, meus amados e queridos irmãos, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tomou forma de homem, e em forma de homem tomou-se em forma de servo, sendo fiel até a morte, aleluia, e morte de cruz, pelo qual Deus deu um nome que está acima de todo nome. Ei, na tua frente vai um que está acima de todo nome. Ei, a tua retaguarda vai um que está acima de todo nome. Deus está mandando dizer para a igreja: levanta a cabeça e anda de cabeça erguida nas ruas desta cidade, no entorno desta cidade, porque quem vai contigo não é pequeno, não, é grandão. É aquele que usou, aleluia, que estava na mão de Moisés para abrir o mar vermelho, é aquele que usou uma queixada para derrubar 1000 homens, é aquele, aleluia, que ordenou maravilhas para o seu povo no tempo antigo. E esse Deus é o mesmo, e ele tem prazer em me
me abençoar e também em te abençoar. Louvado seja o nome do Deus de Israel. Meus amados e queridos irmãos, olhando para este texto do Salmo de número 23, nós vamos ver que Davi, cuidando das ovelhas, inspirado pelo Espírito do Senhor, Davi estava dizendo para Deus: Deus, eu estou cuidando com grande amor com essas ovelhas, e eu acredito que o Senhor também, Ele é o meu pastor e nada há de me faltar. Davi, trabalhando, cuidando das ovelhas, ele começou a registrar: guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Davi passou por situações de adversidade, mas Davi é um exemplo de um homem. Davi é um exemplo de alguém que se apegou à palavra do Senhor, que se apegou ao Senhor e não permitiu que as situações que estavam à sua volta viessem a abalar a sua fé. Quem sabe, meu amado e queridos irmãos, neste tempo, no século 21, onde estamos vivendo o apagar das luzes da graça, o período em que antecede o arrebatamento da igreja, em um momento de esfriamento espiritual, em um momento em que muitas das vezes nós olhamos para as notícias que nos cercam e não são notícias boas, não são notícias agradáveis, mas assim como Davi tinha um foco, tinha um objetivo, Deus quer que a mim e a você como igreja continuemos com este foco e com este objetivo, que é andar na dependência do Espírito do Senhor e crer que o Senhor Deus Todo-Poderoso, mesmo, aleluia, em adversidade, vai estar comigo e vai estar contigo nas lutas e nas adversidades deste cotidiano que nos cercam. Eu glorifico a Deus, meus amados, porque no culto de Santa Ceia nós devemos sempre sim fazer menção ao sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, a podermos compreender, amado, quão grande amor foi esse, que Jesus Cristo, podendo agora como Deus sentir as dores que estavam para sim passar pelo seu corpo lá no jardim do Getsemane, ele ficou focado no plano e no projeto arquitetado por Deus para que eu e você pudéssemos ter um livre acesso ao céu. Se nós nesta oportunidade pudermos entender que temos um livre acesso ao céu, amado, sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele desceu lá, Jesus Cristo, ele pegou aquela cruz que era minha e que era sua, e Jesus Cristo foi até fiel, aleluia, fiel até o fim no seu projeto para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Alguém chegou e vai chegar também no meu e no teu ouvido, lá em Mateus capítulo de número 4, alguém chegou para Jesus e disse: olha, se verdadeiramente tu és o Filho de Deus, manda estas pedras transformarem em pão. Agora o adversário que é o opositor, o adversário que é o adversário da igreja, agora o diabo que é aquele que acusa, aleluia, a minha e a tua vida perante o trono do Deus Todo-Poderoso, vai chegar para Jesus e Jesus vai dizer: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Deus Todo-Poderoso. Ei, nesta noite Deus está dizendo: o mesmo Deus que cuidou de Davi vai cuidar da igreja, o mesmo Deus que cuidou da vida daquele esquecido vai cuidar da minha e vai cuidar da tua história. O mesmo Deus que mudou o cativeiro de Davi tem poder para mudar o meu e o teu cativeiro sobre a face desta terra. Aleluia. Portanto, nesse culto de Santa Ceia, meus amados e queridos irmãos, nós devemos entender que não importa qual seja o cenário que esteja à minha e à tua volta, o cenário secular, importa qual seja o propósito que esteja dentro do meu e dentro do teu coração, porque adversidades e problemas vêm e vão na vida do ser humano. O que acontece ao ímpio acontece também ao justo. O que acontece muitas das vezes ao mundo secular, também Deus pode permitir acontecer algo também na minha e na tua vida. Mas tem uma coisa: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Deus Todo-Poderoso. Então o inimigo vai se levantar para te tirar desse plano, te tirar deste projeto que está aqui, ó, na mesa, em volta, cercando a mesa, para participar em memória do sacrifício do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E o inimigo não vai parar de primeira, ele vai te ofertar alguma coisa, e agora o adversário vai chegar novamente para o Todo-Poderoso e dizer: olha, está escrito, lança-te daqui abaixo, porque está
está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar, de te livrar de todo mal. Agora Jesus Cristo vai entrar pela palavra. Crente que tem vitória é crente que come a palavra. Crente que tem vitória é crente que medita nas sagradas escrituras. Crente que tem vitória entende nas sagradas escrituras que o Senhor deu, que é comunhão, que é compromisso dia após dia na minha e na tua vida. Crente que tem vitória, ele não passa de vez em quando como se estivesse lendo um jornal, não, mas ele se achega ao Salmo de número 23 e puxa: meu Deus, como o Senhor cuidou da vida deste pastor de ovelha. Pai, ele era o esquecido, e eu sei que também o Senhor pode mudar a história da minha vida. Medita na palavra do Senhor. E agora Jesus vai dizer para o inimigo: olha, não tentarás ao Senhor teu Deus. E agora o inimigo vai de novo, novamente, leva Jesus a um lugar alto e diz para Jesus: olha, tudo isso te darei, somente se me prostrar e me adorar. Agora Jesus vai dizer: aparta-te de mim, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus se prostrarás e adorarás ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, meus amados e queridos irmãos, esta foi a palavra que o Espírito Santo colocara dentro do meu coração, para dizer para a igreja, para dizer para a noiva, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como ele fez uma linda história na vida deste homem por nome de Davi, Deus também tem uma linda história a registrar na minha e na tua vida. Mas para que isto aconteça, você precisa perseverar nos caminhos do Senhor, não olhando para as adversidades do cotidiano, mas olhando para o teu Deus, olhando para o teu Senhor, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que da sua língua sai uma espada afiada de 2 gumes, aquele que é poderoso para operar sinais, maravilhas e prodígios, aquele que estava no tanque de Betesda, que chegou lá alguém com 38 anos, alguém pode dizer: meu Deus, o Senhor se esqueceu de mim, meu Deus, o Senhor não está vendo a minha situação. E muitas das vezes, amado, aquele homem há 38 anos esperando a sua bênção, esperando o seu milagre. Mas o que me chama a atenção, pastor Luciano, era que aquele homem estava perseverando no local da bênção. Persevera, igreja, persevera nesta casa, persevera neste projeto, persevera neste propósito, que o Senhor Deus lhe dará vitória. Jesus disse para aquele homem em João capítulo 5: pega a tua cama e vai. O milagre aconteceu, e assim também na sua vida será da igual forma. Basta venhamos a perseverar nos caminhos do Senhor, basta que venhamos a ter uma vida em comprometimento com o Senhor, basta que quando o adversário bater na tua porta lá no emprego, com aquela oferta de manjar, você vai dizer para ele: para trás de mim, Satanás, porque eu temo ao Deus de Israel. Basta, amado, quando alguém chegar para você e mandar você adorar alguma coisa por aí, você vai dizer: eu só adoro ao Deus vivo, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Basta que venhamos a perseverar, assim como Davi perseverou. Davi falhou, Davi errou, mas Davi reconhecia e voltava aos pés do Deus de Israel. É bem verdade, amados, é bem verdade que muitas das vezes nesta jornada nós tropeçamos, nós falhamos, mas o Senhor Deus não está preocupado em perfeição na minha e na tua vida, mas Ele está preocupado em sinceridade e arrependimento nas nossas vidas. Quando Deus encontra sinceridade, quando Deus encontra arrependimento, o Senhor Deus perdoa todos os pecados, lança no mar do esquecimento e faz uma nova história sobre a nossa vida. Que Deus abençoe os irmãos, que o Senhor Deus possa estar cada dia mais falando aos corações dos irmãos, e que os irmãos possam também estar se lembrando das nossas vidas, para que possamos estar sempre, aleluia, fazendo a obra do Senhor enquanto podemos, por amor às almas e por temor ao nosso Senhor